Graça e paz, queridos irmãos. Boa noite a todos vocês. Boa noite também a você que nos visita. Que o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, mais uma vez nos assista aqui nessa noite. Que Ele nos conduza em tudo aqui, no entendimento da sua palavra, na aplicação da sua palavra à nossa vida. Abra mais uma vez a palavra de Deus no livro de Atos. Agora leremos a partir do versículo 31 e nós nos estenderemos até o versículo 27 do capítulo 24. Mas quero fazer uma leitura com você, tendo em vista que nós vamos tratar de todo esse processo. Eu quero fazer uma leitura que eu vou dar alguns saltos com você para que a gente tenha a visão panorâmica do texto e então orarei com você e nós vamos clamar mais uma vez que o Senhor nos conduza aqui. Atos capítulo 23, versículo 31. Estamos todos então no texto. Vamos ler a palavra de Deus, após o que nós vamos mais uma vez buscar a direção, buscar em oração ao Senhor para que Ele nos conduza aqui. Diz assim a palavra de Deus. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antípatri. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era. E quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isso reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. E após então aqui, Tértulo faz a acusação dele no que diz respeito a Paulo. Versículo 10, se você seguir adiante. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Senhor, ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm,
de que haverá ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Vamos orar, meus irmãos, e buscar que o Senhor nos dê entendimento e a compreensão de tudo isso que Lucas está nos trazendo aqui com a palavra de Deus a respeito da defesa do apóstolo Paulo, das acusações que ele sofre e das prioridades que o apóstolo Paulo tem em seu coração, em meio aos direitos que ele tem, mas ao mesmo tempo entendendo a missão também que o Senhor entregou a ele. Feche seus olhos, peça que o Senhor também conduza o seu coração no entendimento da sua palavra. Pai querido, em nome de Jesus, rogamos discernimento do teu Espírito, a compreensão da tua palavra, que o Senhor nos conduza aqui com graça, para que possamos compreender tua palavra, que o teu Espírito aplique, Senhor, a tua palavra ao nosso coração e que haja, Deus, uma resposta em nosso coração, de forma obediente, positiva, à palavra do Senhor. Em nome, por amor de Jesus. Amém, Pai. Deixe-me lembrar, irmãos, alguns aspectos que nós já tratamos hoje pela manhã e que faz com que nós entremos aqui nesse contexto em que agora nós estamos tratando. Nós vimos pela manhã como o livramento que Deus dá ao apóstolo Paulo quando mais de 40 homens tentaram assassiná-lo e tentaram a conivência das autoridades, tanto judaicas como romanas, para que esse assassinato pudesse acontecer. O Senhor, em sua providência, conduz então Paulo agora ao governador Félix através das autoridades romanas. Então nós vimos pela manhã que esse recorte do que o Senhor faz aqui na vida de Paulo é exatamente um exemplo, um reflexo daquilo que é toda a história da revelação bíblica, porque afinal de contas, desde que o pecado entrou no mundo, o reino das trevas e o reino da luz estão em antagonismo. Mas não compreenda isso, e eu quero iniciar fazendo essa observação, porque a tendência que nós temos é compreender a realidade de uma forma nihilista, como se o mundo existisse em uma disputa de bem contra o mal, que tem forças que são opostas, mas que têm o mesmo poder, ou que têm uma equivalência de força. Embora tenhamos afirmado aqui pela manhã que o mundo existe em uma guerra e que nós estamos travando uma guerra do reino da luz com o reino das trevas, o que a palavra de Deus nos mostra é que há um Senhor soberano sobre todas as coisas. Ele não tem adversário, mas que todas as coisas cooperam para os propósitos dele. Ele, então, usa a sua soberania para conduzir os seus decretos, fazendo com que, então, a sua providência opere ativamente na nossa realidade de vida e fazendo com que os seus propósitos sejam cumpridos. Por isso, nós vimos pela manhã que o apóstolo Paulo é passivo. Ele não tem, embora seja um estrategista, embora tenha muitas capacidades, neste livramento que reflete o livramento que o Senhor dá à igreja dele na terra, o apóstolo Paulo é completamente passivo e então, através da providência de Deus, ele chega agora diante do governador
para que então ele possa fazer a sua defesa. Agora, nós não temos mais aquele homem simplesmente dependente, mas em sua dependência sendo conduzido por Deus também a abrir a boca, falar e proclamar o evangelho. Note como Paulo aqui, embora possuísse um direito de cidadania, um direito que garantiria para ele a liberdade, e não apenas uma liberdade como uma conjectura, esperando que essa liberdade viesse, mas o direito que a lei romana dava é de que ele sequer estivesse preso. Então nós temos visto exatamente nesse processo como que a prisão de Paulo é então um instrumento de Deus para a proteção dele e para que os planos de Deus, a proclamação do evangelho pudesse se estabelecer agora também para as autoridades do Império Romano. Por isso, essa jornada agora de Cesareia até essa audiência diante do governador Félix abrange até o versículo 27 do capítulo 24. E eu quero compreender um pouco com você exatamente esse contexto, pensando nesses blocos que eu quero fazer o destaque aqui do que Lucas ressalta nessa narrativa. Primeiro, observe como o contexto em que Lucas nos insere sempre ressalta essa cidadania romana de Paulo como um trunfo que o apóstolo Paulo sempre usou em momentos específicos, de forma diferente, mas para o mesmo propósito. Um trunfo, observe bem, que o apóstolo Paulo usa em momentos específicos, de forma diferente, mas para o mesmo propósito. Se nós voltarmos ao capítulo 16, quando o apóstolo Paulo ainda estava em Filipos, nós vimos que ele usa a sua cidadania romana, o direito de cidadão romano, para que a própria igreja ali em Filipos pudesse também receber o respeito e não ser perturbada pelas autoridades romanas diante daqueles que se convertiam. Vimos isso há alguns meses atrás, quando tratamos sobre o capítulo 16. No capítulo 22, nós vimos o apóstolo Paulo usando esse direito agora de uma forma diferente. Ele usa aquele direito para que então as autoridades romanas o levassem, o tirassem do meio daquele tumulto, para que ele não fosse linchado e então, através da proteção romana, ele pudesse seguir a sua viagem até Roma. Agora, nós temos Paulo em um contexto que, embora como cidadão romano ele tivesse esse direito, e o direito inclusive de não estar preso, o direito de receber um julgamento justo, uma acusação justa, uma defesa justa, ele permanece ali sem exigir o seu direito de cidadania. E o direito que ele teria era de uma liberdade imediata. Ele não precisaria estar lá. Capítulo 23, versículo 31, diz que os soldados, então, conforme foi ordenado que levassem Paulo, tomaram Paulo durante a noite e o conduziram, então, pela viagem. Observe que todo o aparato e todo o esquema que é montado para conduzir o apóstolo Paulo não é um aparato apenas para conduzir um prisioneiro. É um aparato para proteger o apóstolo Paulo. Proteger o apóstolo Paulo daquele que vimos pela manhã, que eram tidos inclusive como terroristas. Homens que tratavam as suas ações como ações que sempre seriam legítimas diante de um propósito que eles consideravam que fosse maior. Mesmo que para isso eles precisassem enfrentar o próprio exército romano. Tanto é que todo o aparato montado é com muitos soldados, com habilidades diferentes, para que então eles pudessem, porque eles conheciam bem quem eram esses homens, quem eram esses zelotes que
sabiam criar uma confusão, sabiam criar uma guerra, sabiam lutar contra o exército romano. O aparato, então, é montado não para transportar um prisioneiro, mas para assegurar a saúde, a vida daquele homem, o apóstolo Paulo. Segundo aspecto que eu queria perceber com você. Há um alvo maior agora de Paulo aqui. E esse alvo é Roma. Lucas destaca como Roma foi se desenvolvendo e Paulo, inclusive, verbaliza de que esse alvo é chegar até Roma. Mas agora, nesse momento da história, não apenas o alvo de chegar a Roma é que vai ganhando destaque, mas Lucas destaca também o aspecto do testemunho que Paulo dá aos próprios líderes romanos. O Senhor Jesus havia aparecido para Paulo, confortado seu coração. Nós vimos isso no versículo 11 do capítulo 23, há 2 domingos atrás, se não me falha a memória. O Senhor Jesus afirma para Paulo que ele vai até Roma e ele vai testemunhar do Senhor em Roma. E Paulo, então, agora começa a agir de forma completamente renovada, confiante e segura. A oportunidade que vai surgindo, agora o apóstolo Paulo entende como sendo também uma estratégia que é o próprio Senhor que está montando. Paulo segue simplesmente o fluxo. Observe como o texto de Lucas nos mostra que do versículo 24, no capítulo 24, do versículo 10 e versículo 11, quando Tértulo, o advogado dos judeus, observe o texto, acusa ele de ser perturbador ou líder de uma seita, Paulo não se concentra em se defender com algum apelo legal. Ele não tenta se defender ali fazendo uso, inclusive, de um direito que ele tinha, inclusive de juntar pessoas e discursar para essas pessoas. Como cidadão romano, ele poderia sim ter a liberdade de poder falar e discursar para quem ele bem entendesse. Ele não faz essa defesa, mas ele faz uma defesa que articula e que, na verdade, transforma o que seria uma defesa legal, na verdade, da proclamação da própria fé dele. Observe como ele inicia o discurso em sua defesa e ele conclui o seu discurso dizendo: salvo estas palavras que clamei, estando entre eles. Quais foram as palavras? Hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo usa aquele tribunal agora, novamente, como uma plataforma, como um lugar onde a explicação do evangelho e a própria natureza da fé começa a ser anunciada. Agora o apóstolo Paulo está diante do governador, diante dos seus acusadores, e ele inicia então o testemunho novamente da sua fé. A partir das acusações que o fazem, ele transforma tudo aquilo e articula o seu raciocínio para novamente proclamar a ressurreição em Cristo Jesus. Seguindo adiante, versículo 24 a versículo 27 do capítulo 24 agora que estamos, se observarmos, Lucas nos mostra que o apóstolo Paulo agora se encontra com Félix e a sua esposa. Depois de que o julgamento passa, Félix não o libera, e esse é o ponto que talvez Lucas torne mais vívida, mais expressante a narrativa. Félix adia então a decisão de julgar Paulo, e Lucas diz que frequentemente ele mandava buscar Paulo para ouvir Paulo. Veja que coisa espetacular. Aquele homem que estava simplesmente sendo acusado e seria assassinado pelos judeus. Agora, através da providência de Deus,
sendo preso, embora os direitos dele garantissem o contrário. Estando preso, ele agora está anunciando o evangelho ao próprio governador. A Cesareia, que era exatamente um centro do governo de Roma na região da Judéia, tem o seu governador agora ouvindo o evangelho diretamente e por diversas vezes do próprio apóstolo Paulo. Mas não apenas Félix ouvia, a esposa dele também. Drusila é judia. Ela também está tendo a oportunidade de ouvir o evangelho através do apóstolo Paulo. E Paulo não discute a libertação dele com Félix. Paulo não chega para dizer a Félix, dissertando sobre os direitos que a lei romana deu a ele. Mas Lucas diz que ele dissertava acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. O apóstolo Paulo está anunciando o evangelho ao governador. E Lucas deixa claro que o próprio Félix ficava mexido com essas palavras e por vezes simplesmente ia embora e deixava para ouvir novamente e voltar a conversa em outro momento. Porque aquilo tocava profundamente ao seu coração. Mais uma vez, Paulo usa a prisão para evangelizar diretamente aquele que tinha um poder imperial. O poder de deixá-lo vivo, de deixá-lo morto, de deixá-lo livre ou de deixá-lo preso. Paulo está ali diante daquele homem, anunciando o evangelho. Uma oportunidade que ele entende e que ele enxerga. É uma oportunidade de Deus. F.F. Bruce fala que Paulo não olhava para a liberdade ou não tinha a liberdade como algo que significasse qualquer coisa para a sua autopromoção ou para o seu bem pessoal. Mas a liberdade para Paulo era para servir a Cristo. Era algo que não era meramente uma restrição, mas era uma oportunidade para servir a Cristo. A prisão, assim como a liberdade, era sempre transmutada em uma oportunidade para esse mesmo serviço a Cristo. A ideia aqui, então, o apóstolo Paulo enxergava tanto a liberdade como a prisão como algo que estava debaixo de uma só vocação. Eu estou nesse mundo para anunciar a Cristo e para servir a Cristo. Quem define isso? Quem decide isso? O Senhor Jesus. Ele, o soberano, que nos conduz em toda essa história, como afirmamos aqui pela manhã, dessa soberania de Deus, sempre conduzindo o seu povo nessa guerra e nessa batalha, que é uma batalha espiritual e que é travada de forma muito mais severa, quando eu e você entendemos e afirmamos isso aqui pela manhã. Proclamar a palavra de Deus é um ato de guerra. Proclamar a palavra de Deus com fidelidade é um ato de guerra. Nós não teremos as pessoas simplesmente ouvindo a revelação dos seus pecados, daquilo que elas de fato são. A providência que Deus estabeleceu eternamente, de um só caminho para que o homem seja salvo. A humanidade não ouve estas verdades de forma a que ela não reaja. Ou ela é alcançada por Deus e reage positivamente, ou ela não é alcançada e a sua reação, então, é uma reação de luta e de confronto com o próprio Evangelho, com a própria Igreja do Senhor. Há uma paciência de Paulo aqui e uma disposição, e Lucas desenvolve isso ainda pelos próximos capítulos. O que Paulo, negando ou não fazendo uso do seu direito de cidadania, revela aqui exatamente uma disposição para permanecer preso. Porque estar preso é o lugar mais excelente que ele agora se encontra dentro dos propósitos de Deus. Não há lugar melhor para que ele esteja do que agora debaixo ou submisso
àquela prisão. O fato é que Félix mantém Paulo preso por 2 anos. Veja o versículo 27 do capítulo 24. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo e, querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. O tempo passou, irmãos, e nós não vemos o apóstolo Paulo novamente fazer uso do seu direito e da sua cidadania romana. Em resumo, Paulo não se ocupa aqui em exigir sua soltura. Paulo não é alguém que desconhece os seus direitos, e nós já vimos isso anteriormente. Mas há uma intencionalidade aqui em se manter preso, em não fazer uso dos seus direitos, e essa intencionalidade é profundamente estratégica, é profundamente espiritual. O foco de Paulo estava na vocação de Cristo. O foco de Paulo estava: eu testemunharei em Roma, mas eu também testemunharei às autoridades até o Senhor me conduzir e fazer com que eu chegue em Roma. Imagine quantos dos soldados romanos que faziam a segurança de Paulo ouviram do Evangelho. Imagine as hierarquias que tiveram o alcance do Evangelho, simplesmente porque esse homem ficou por 2 anos ali em um ministério que era um ministério entre as autoridades governamentais. É, de fato, um testemunho de convicção. Lembra o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Perdão. Me permita, querido, pensar em algumas aplicações. Apenas 2. É que nesse momento crucial da vida do apóstolo Paulo, a preocupação de Paulo não era uma justiça pessoal. Você entende isso? Ele tinha direitos. Ele podia simplesmente lutar contra todo aquele incômodo. Mas a preocupação dele não é uma justiça pessoal. É a justiça de Deus. É a vontade de Deus. É a compreensão do propósito de Deus para a vida dele. A liberdade dele, o bem-estar pessoal de Paulo, tornaram-se ou sempre foram algo secundário à causa de Cristo. Para todos os momentos que olhamos para a vida do apóstolo, é isso que a palavra de Deus sempre nos ressalta. A causa de Cristo era algo que vinha sempre em primeiro lugar. Os propósitos pessoais, objetivos pessoais, justiça pessoal, direitos individuais, eles não vinham em primeiro lugar. Como é que nós podemos observar e pensar para os nossos dias? É que eu e você estamos inseridos em uma realidade de um mundo que há uma ausência de religião. As pessoas se ausentaram tanto de um conceito verdadeiro sobre religião que a própria religião das pessoas perdeu a sua essência no que diz respeito ao próprio termo do que é uma religião. Porque a relação que as pessoas têm com religião parte do seu individualismo, da sua individualidade, daquilo que ela entende que é bom, ruim, certo e errado, de forma subjetiva e não coletiva.
Religião, em termos, é algo que se pratica por uma coletividade em que conceitos e verdades, ou pelo menos conceitos que uma comunidade entende como verdadeira, se estabelece sobre a própria individualidade, acima do indivíduo. É o indivíduo se submete àquilo que é uma verdade com que todos estão convencidos de que então aquilo é verdadeiro e que é aquilo que deve ser vivido e aquilo que deve ser praticado. O secularismo contemporâneo não é apenas uma ausência de religião, mas uma redefinição da própria verdade, da própria moralidade, porque centra todas as coisas, ou concentra todas as coisas, no indivíduo. O mundo em que nós estamos vivendo, ainda que fale sobre uma certa religiosidade, perdeu completamente o próprio sentido, eixo e essência do que é fazer parte de uma religião. Porque até mesmo a religião é uma questão, ou tornou-se uma questão, de preferência pessoal. Nós temos aqui alguém que os seus direitos individuais não estão sendo colocados em primeiro lugar. Mas a religião, até mesmo a religião, em nossos dias, tornou-se algo que nós tratamos como um supermercado, em que nós olhamos para a prateleira e nós é que decidimos aquilo que é bom, que está no meu gosto, que para aquela semana talvez seja bom, mas numa próxima semana eu já não quero mais. A religião, como muitas outras coisas, tornou-se algo sobre o qual nós escolhemos para nós mesmos. Nós vivemos uma sociedade em que os indivíduos não querem mais fazer a rejeição daquilo que ele mesmo entende como melhor para ele. Como é que nós podemos enxergar isso em nossos dias? Imagine a própria igreja. Não pense aqui agora sobre as coisas lá fora. Mas a própria relação na igreja muitas vezes se estabelece onde o ambiente que precisa ser mantido é um ambiente extremamente pluralista, no sentido em que diversas opiniões e gostos precisam, pela liderança, algumas vezes, estar sendo equilibrada, como alguém que equilibra pratos em uma haste. Porque a relação que a gente tem com a religião é uma relação em que eu escolho o sabor, a cor e o gosto daquelas coisas que eu entendo como sendo coisas religiosas para a minha vida. Os direitos individuais, a autonomia pessoal, busca pelo conforto e pela própria felicidade futura é algo que parece uma corrida em que todos nós estamos competindo e a presença de quem está ao lado é como se fosse uma presença ameaçadora. E quando alguém diz para você, você não pode correr dessa forma, você precisa correr de tal forma, você diz, esta é a forma que eu corro, me deixa em paz. É assim que eu quero andar. Eu vou chegar lá aonde eu quero. Irmãos, prestem bem atenção. Nós saímos daqui aos domingos e nós entramos em uma realidade de mundo que constantemente está chamando e anunciando para você que os seus direitos individuais precisam ser respeitados.
Então, na igreja, nós nos relacionamos, afirmamos que temos uma aliança em Cristo, uma união em Cristo Jesus, que somos um só corpo em Cristo Jesus, mas que muitas vezes nós simplesmente agimos sem querer que as pessoas se metam na nossa vida, porque são os nossos direitos individuais que precisam ser buscados, respeitados, como aquilo que é de fato o Deus ao qual nós adoramos. Embora direitos individuais, autonomia, conforto, felicidade, não sejam aqui algo intrinsecamente maus, tá? Não é disso que estamos falando. A palavra de Deus nos desafia, na verdade, a perguntar. Quando olhamos para tudo isso que Lucas está nos desenvolvendo aqui nessa narrativa, nos entregando a perceber a centralidade de Cristo e dos propósitos de Cristo na vida do apóstolo Paulo, nosso compromisso com Cristo, nosso compromisso com o reino de Deus é tão claro, é tão premente para mim e para você, que esse compromisso torna os nossos direitos, o nosso conforto, a autonomia de cada um de nós. Esse compromisso com Cristo relativiza tudo isso. Coloca todas essas coisas em segundo plano. Ou eu tenho um compromisso com Cristo, que na verdade é fazer de Cristo aquele que é a ponte para que eu alcance e conquiste todas as coisas que o meu coração realmente adoram e desejam. E logo, a minha individualidade não pode ser tocada. A minha autonomia não pode ser tocada. Ninguém pode mexer nisso. Eu e você estamos dispostos realmente a perder alguns dos nossos direitos pessoais, a suportar certas inconveniências. Entende? Inconveniências. Por diversas vezes. Essas são aquelas coisas que normalmente fazem com que a gente jogue a toalha. Estamos dispostos a suportar tudo isso, se isso significar uma maior oportunidade para glorificar o nome de Deus e para fazer com que o evangelho avance na terra. Nós podemos ser consumidos, como vimos aqui pela manhã, por algumas batalhas que são travadas exatamente dentro dos nossos direitos civis. Nós também somos cidadãos desse mundo. E muitas vezes a causa do evangelho é completamente desconsiderada porque nós começamos a nos perder com aquilo que é o nosso direito civil, que nós devemos ser respeitados, os nossos direitos políticos e até mesmo direitos eclesiásticos. Nós podemos ser consumidos por desejos de segurança futura. É o nosso pé de meia, é a aposentadoria. E embora todos esses direitos sejam legítimos, todos eles podem desviar o foco daquilo que é de fato o foco da nossa vida. A proclamação do evangelho, o discipulado, a adoração, uma vida que se nega para que somente a glória de Deus seja exaltada. Uma vida que diminui para que a vida de Cristo cresça. Não se trata de abdicar da justiça ou de permitir a injustiça, mas de discernir qual o propósito que é maior sobre nossa vida. Enquanto caminhamos, enquanto experimentamos aquilo que talvez seja injustiça, e talvez eu falo porque muitas vezes ela pode ser aos seus olhos, e às vezes não é.
Qual a disposição que eu e você temos de pararmos e diante de Deus discernirmos em meio às injustiças que sofremos, se é que são injustiças, de realmente discernir se há um propósito maior de Deus para nos conduzir em toda aquela situação. E por fim, há uma oportunidade que é divinamente orquestrada. A minha vida e a sua vida. Quando entramos então nesta realidade em que estamos em Cristo Jesus, eu e você precisamos constantemente ter os nossos olhos abertos para entender quais são as orquestrações que Deus, de maneira soberana, está realizando sobre a minha vida, mesmo que isso implique em desconforto, inconveniências e muitas vezes injustiças humanas que vêm sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu e você vemos as adversidades da nossa vida como obstáculos que são intransponíveis, que nos impedem de cumprir a vontade de Deus. Como você olha para os obstáculos? Como você reage aos obstáculos que você enfrenta em sua vida? Está completamente condicionado ao fato de que, se você está olhando a sua vida como um instrumento para a glória de Deus e para a expansão do Evangelho, ou se você está vivendo a sua vida como apenas algum caminho que você constrói para o seu bem pessoal, para o seu proveito pessoal, e você conta inclusive com a ajuda de Deus para que os seus projetos pessoais sejam realizados. Quando caminhamos dessa forma, a nossa reação é simplesmente enxergar as plataformas das dificuldades como as oportunidades que Deus dá para que então a gente testemunhe da sua glória. É a doença que temos, que nos leva a um hospital e que nos permite pregar o Evangelho para aqueles que estão lá dentro e que de outra forma eu e você não os alcançaríamos, assim como o apóstolo Paulo é levado agora em prisão e ele está tendo a oportunidade de pregar ao governador, e que ele não teria essa oportunidade. Quando eu e você entendemos que a nossa vida está a serviço de Deus, os obstáculos, as dificuldades são plataformas para a expansão do Evangelho e para a glória de Deus. Quando a nossa vida está indo em outra direção, aonde os nossos objetivos individuais, pessoais, nosso conforto, nossa vida, tudo aquilo que nós planejamos para nós. Quando isso é o que conduz a nossa vida, os obstáculos, as adversidades, as injustiças são sempre motivos para que eu e você iniciemos novas batalhas, novas guerras, que tiram o nosso foco daquilo que é de fato o foco da vida do cristão. A tendência natural de cada um de nós é sempre evitar o sofrimento. É sempre evitar a dor. Tudo é dor. E toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Essa é a nossa tendência natural. Nós queremos, como diz o poeta, evitar a dor a qualquer custo, e aí nós sentimos mais dor. A gente foca tanto naquilo que é injustiça contra nós mesmos, que nós sentimos ainda mais a agonia de toda essa injustiça. Mas o padrão bíblico é que Deus frequentemente usa as circunstâncias e as dificuldades mais desafiadoras da nossa vida para fazer com que o seu reino avance e que eu e você
cresçamos à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Eu e você somos chamados, sim, a ver as mudanças que Deus faz em sua soberania, em nossa vida, como oportunidades para glorificar a Ele, ainda que isso nos provoque e nos retire do nosso lugar de mais conforto. Observe as muitas mudanças que já fizemos como igreja. Se você já experimentou e estava no caminho que fizemos por diversos locais dessa cidade, quem de nós pode dizer assim: ah, mas foi uma maravilha, ah, mudar de lugar, ah, pega, tira tudo agora, vamos para outro lugar, agora é outra região que vai ficar como sendo o lugar onde nós vamos estar ali todo domingo, toda semana, frequentemente naquela região. Desmonta tudo, desfaz tudo. Quem gosta disso? Talvez há quem goste. Mas pelo menos os que eu conheço e que estão nesse caminho, ninguém pode olhar para todos esses pontos e dizer assim: ah, mas foi muito bom estar ocupando um lugar que não era o nosso lugar, num intervalo de que outras pessoas usavam e a gente tinha que sair nas carreiras porque outras pessoas iam chegar e aquele lugar não era nosso. Mas nós temos uma vida aqui entre nós, que estava naquele lugar e veio para o nosso meio por causa disso. Chegamos aqui. E quantos chegaram até aqui, porque aqui nós chegamos. E agora estamos como igreja, de novo na mesma necessidade de deixar o lugar por causa de aluguel e procurar um outro lugar e se mudar para um outro lugar. Quantos ouviram e chegaram até aqui, porque aqui o Senhor nos trouxe. E por isso eu quero pedir que você lembre-se que quando o Senhor nos mudar de novo de lugar, você tem em seu coração essa clareza. Lá também haverá outras pessoas que chegarão, porque lá nós estaremos, porque assim o Senhor vai nos conduzir. São sempre oportunidades. O nosso chegar a Roma é um alvo muito mais longo. Mas enquanto vamos, Deus vai nos dando as oportunidades de proclamar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, nos colocando em lugares que nós não diríamos, tá, vamos de novo. Mas o Senhor vai nos conduzindo. Isso exige de mim e de você fé, exige de mim e de você discernimento, mas exige de mim e de você também uma constante entrega. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre as minhas dificuldades, não é sobre as suas dificuldades, mas é sobre os propósitos de Deus, a vontade de Deus, o foco de Deus. Ele quer expandir o Evangelho, Ele quer anunciar a sua glória ao mundo. E eu e você estamos aqui exatamente para isso. Entregue-se a Ele, descanse nele, para que você então glorifique a Ele. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Senhor amado, bom Senhor, é mortificar a nossa carne. Embora incomode, embora doa, que prazer, Senhor, indizível, é ter a nossa comunhão contigo aperfeiçoada. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que as noções de direitos individuais que o mundo tem trazido para nós
objetivos pessoais, todos esses sejam colocados ao pé da cruz. Que tudo aquilo que temos em nós como objetivos nossos sejam todos colocados ao pé da cruz. Nós morremos, Pai, para nós mesmos, para viver para Ti. Que seja prisão, que seja injustiça, seja o que for, que o nosso coração e o nosso desejo seja permanecer adorando, anunciando, proclamando, honrando o Teu santo nome aqui neste mundo. Em nome de Jesus que nós te rogamos.